Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para não darmos espaço para fofoca. Porque sendo bem sincera aqui, só eu e você, gente, como às vezes é agradável, é bom ouvir uma fofoquinha. Você sabe do que eu tô falando. Às vezes alguém chega e fala assim, gente, vocês sabiam o que aconteceu com fulano, e a gente já se prepara para ouvir aquela fofoca. Olha o que Provérbios 18, 8, ele fala assim, ó, calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, de verdade, sinceramente, a fofoca, a calúnia, a gente saber do que está acontecendo lá na vida do outro, do fulano, do que está acontecendo, a gente gosta de saber e às vezes a gente começa a se alimentar disso sem perceber. Então, sinceramente, a nossa alma gosta de ouvir uma fofoquinha, gosta de ouvir uma conversa, gosta de saber o que está acontecendo lá na casa do outro, na vida do outro, o que o outro comprou, o que o outro vendeu, para onde que o outro está indo viajar, se fulano se separou, se fulano vai casar. A gente acaba gostando de ouvir essas coisas, mas a gente sabe que a fofoca ela é algo maligno. A fofoca ela pode ser uma coisa destruidora na vida de quem, na vida de quem está falando e a vida também de quem está sendo falado. Nós temos que cuidar e fechar os nossos ouvidos para a calúnia, para a fofoca e não dar espaço. Gente, eu aprendi isso na minha vida. A primeira coisa, a primeira regra, todo mundo já ouviu essa regra, mas isso é um fato. A pessoa que está falando mal da outra pessoa para você, ela vai falar mal de você para o outro. O fofoqueiro, ele é fofoqueiro. Se você tem um amigo fofoqueiro, logo este amigo fofoqueiro, entre aspas, ele vai falar de você para outra pessoa. Se ele conta um segredo de alguém para você, ele não vai manter os seus segredos. Um dia, ele vai usar isso contra você. Então, cuidado, não faça parte de rodas de fofoca, não faça parte de aceitar alguém que está vindo com uma calúnia, alguém que está vindo com uma difamação, alguém que está vindo falar algo que de fato você nem sabe se é verdade, você nem sabe se aquilo, tem veracidade. Então a gente tem que cuidar com aquilo que nós temos ouvido. E às vezes a gente está ali gostando de ouvir algo e a gente não percebe o quanto aquilo está sendo prejudicial. Eu lembro que uma vez nós estávamos ali entre amigas e falando assim de algumas pessoas e falando mesmo, fazendo fofoca mesmo. E de repente, quando acabou, eu não tinha percebido o quanto a gente estava falando, sabe? E eu lembro, isso faz muito tempo atrás, e eu lembro que quando a gente se olhou, a gente começou assim a se sentir mal. A gente falou assim, meu Deus, a gente está falando dessas pessoas e de repente ninguém falou nada, mas entrou, um sentimento ruim nos nossos corações e a gente falou assim, vamos parar de falar porque isso aqui está errado. E a gente parou de falar. E desde aquele dia, eu me senti tão mal, eu senti um peso tão grande no meu coração que eu decidi a nunca mais fazer parte de rodas de fofoca. Quando eu percebo que alguém está começando a falar de alguém, está começando a levantar um assunto que não me interessa, que não me diz respeito, que eu não sei se é verdade e aquilo não vai ajudar em nada a minha vida, eu não continuo, eu discretamente eu levanto da mesa. Eu sempre falo, eu não sei, não conheço, não quero saber, não me interessa. Eu realmente falo e quem convive comigo pode confirmar. Eu não sou uma pessoa que ouço fofoca, mesmo que naquele primeiro momento venha aquela curiosidade, tipo, eu queria saber, mas eu prefiro, me controlar. E isso, quando acontece isso, é quando você coloca o domínio próprio, quando você coloca o autocontrole, o Espírito Santo está aí, te lembrando para você se controlar, para você se dominar, para você não deixar a fofoca fazer parte da sua vida. Então hoje eu quero encorajar você, não faça parte de rodas de fofoca, não fale de alguém. Às vezes a gente é tão injusto, quando ouve uma situação e fala, gente, isso é tão injusto, isso é tão maldoso, quando a gente fala aquilo que a gente não sabe. Que o Senhor realmente feche os nossos lábios de falar maldades contra a vida de alguém. Mesmo que no começo seja prazeroso, seja interessante, que realmente a gente se posicione contra este pecado. Posso ouvir um amém bem poderoso? Escreva aí nos comentários, eu não darei lugar à fofoca. Eu não quero dar lugar à fofoca. Vamos fazer desse lugar aqui o nosso confessionário, escreva,
para que de fato a gente não dê lugar à fofoca na nossa vida. E vamos orar sobre a nossa vida, sobre a nossa boca, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Se você puder, feche seus olhos e ore e declare sobre a sua vida. Senhor, nós sabemos como a fofoca é algo maligno. Fofoca é um pecado, Deus, que ofende o teu coração, que te entristece. Quando nós estamos ali falando de alguém, falando uma situação que muitas vezes não é nem verdade, Senhor. Isso é tão maldoso, Deus. Isso é um pecado que entristece tanto teu coração. E hoje eu te peço, Senhor, por mais que, como o provérbio está dizendo, sinceramente isso é algo prazeroso, é bom saber, é interessante saber da vida dos outros, aquela fofoca, aquela notícia. Mas, Senhor, fecha os nossos ouvidos para a fofoca e protege nosso coração para que o mal não entre, para que o mal não domine o nosso coração, em nome de Jesus. Nós temos que ser realmente corajosas para não estar numa roda de fofoca, que você tenha essa coragem, que você tenha esse domínio próprio, que você fale assim, olha, eu não uso a minha vida para falar mal de ninguém, eu não quero ser essa pessoa, que realmente nós sejamos essas mulheres em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos torne mulheres santas, puras, que tenham realmente um coração correto. Eu prefiro ser uma abençoadora do que ser alguém que amaldiçoa a vida de pessoas. Amém? Que você realmente possa enviar essa mensagem para o máximo de amigas que você puder. Abençoe a vida de outras pessoas, porque quando você está ensinando essa palavra para alguém, muitas pessoas estão sendo protegidas da maldade das nossas palavras. Que você realmente possa enviar essa mensagem. Mas, se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, vem aqui, se inscreva, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração e eu estou esperando você.